Olá, eu me chamo William e esse é mais um episódio do Umbanda de Início. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o medo e a insegurança dentro desse caminho do desenvolvimento mediúnico. Muito bem, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, é muito importante que nós tenhamos em mente quantos que estão nos ouvindo nesse momento que de alguma maneira tendem a compreender que possuem algum dos itens de mediunidade que a gente já aprendeu no podcast anterior e apresenta ou manifesta uma ou mais dessas variações. Quando nós falamos em mediunidade, nós estamos abertos a compreender que pode existir mais do que uma mediunidade sendo manifesta em nós, não é mesmo? E aí surgem aqueles pensamentos, aqueles medos. Será que eu estou conseguindo realmente entender o que está acontecendo comigo? O que são essas sensações, esses cheiros, essas presenças, essas visões? O que está acontecendo comigo? Muitos de nós, e eu acho que se não for até a grande maioria, compreende exatamente isso, de que há um receio, um medo, e é normal, e está tudo bem se sentir assim, tendo em vista que tudo que é novo nos causa um espanto, nos causa uma estranheza, afinal, nós não sabemos lidar ainda com o que está acontecendo, não é mesmo? E quando nós falamos da Umbanda, nós compreendemos que essa religião, ela nos dá a possibilidade de alcançar voos inimagináveis. Nós devemos sempre andar lado a lado a ela e com tudo aquilo que ela nos prediz. Ela é uma paz que entra em nosso coração que muitas vezes está angustiado. Quantos de nós encontrou na Umbanda ou tem encontrado na Umbanda refúgio para as nossas inquietações, a nossa mente que muitas vezes está turbulenta ou bagunçada, não é mesmo? Então, a certeza de um novo caminho, de um novo ar para se respirar, da liberdade do nosso espírito, da nossa alma, do nosso coração, nos deixa extremamente tranquilos, não é mesmo? É essa certeza que nos impulsiona a cada vez mais nos sentirmos seguros e tranquilos. E é assim que a Umbanda tem que ser, né? Muitas pessoas têm a mediunidade muito aflorada, mas muitos poucos incorporam os ensinamentos, né? Quais são esses ensinamentos que são tão fundamentais quando a gente fala da Umbanda? Nós podemos dizer que a paciência é um grande ensinamento, o amor, a humildade, a sinceridade, tudo isso que é trazido das entidades em terra. Quando o médium ele incorpora uma entidade, os principais fatores que devem verter dessa entidade são esses valores, esses ensinamentos que as entidades vêm em terra para passar a cada um de nós, não é verdade? Trazer então para a gente tudo isso, né? Paciência, amor, humildade, sinceridade, os ensinamentos que vêm de muitos e muitos tempos e que são compartilhados conosco. Servir a entidade com amor também é ajudar o seu irmão, né? Limpar o terreiro. Olha, William, então será que eu tenho que ser médium somente para incorporar? É somente assim que eu trabalho o meu desenvolvimento dentro da Umbanda? Eu chego, digo pro dirigente, olha, eu tenho uns sinais de mediunidade, gostaria de fazer esses sinais virem com mais frequência ou compreendê-los, né? E aí eu já vou começar a lhe incorporar? Não, tudo tem um passo, a gente precisa se familiarizar com a religião, a gente precisa compreender o que está sendo dito, o que está sendo feito, e nós precisamos, acima de tudo, se sentir pertencentes a este ambiente, certo? Então, limpar o terreiro, fazer alguma coisa além disso, também é parte da nossa responsabilidade. Devemos também, assim, incorporar essas ações, verificar se precisa de algo, como a gente pode ajudar, seja na organização, enfim. De nada vai adiantar se você só quiser incorporar.
né? Mas não aprender nada com esse processo. Eu sempre digo que Umbanda é humildade e caridade. Então, se é caridade, a caridade precisa ser feita além do dia que a gente reserva para ir até o terreiro, além do dia da gira de desenvolvimento ou da gira de atendimento, não é verdade? Nós precisamos entender que a caridade se faz presente em nossa vida todos os dias. Todos os dias a gente tem o privilégio e a oportunidade de exercer essa tal caridade. Nós precisamos ter paciência, porque nem sempre nós estamos prontos para começar a iniciar-se dentro deste roteiro, deste caminhar da mediunidade que é o desenvolvimento. Nós precisamos respeitar o nosso corpo, ter o nosso tempo, né? Nosso medo. O que é isso? O que são essas energias, né? As nossas inseguranças. Quantos de nós tem isso? Às vezes nem é o melhor momento de incorporação, e sim de caminhar, de ouvir as entidades, de aproximar-se delas, para que elas tenham que trazer a nós tudo aquilo que elas têm para ensinar e que a gente possa aprender. Se questione, faça sempre perguntas para você. Por que o medo, né? Por que tenho medo? E por que essa ansiedade? Tudo dentro dessa caminhada precisa ser feita com muita tranquilidade e com muita leveza. Talvez seja a hora da gente voltar alguns passos para trás. Se você já é um médium, tá? E você está trabalhando em alguma casa, mas percebe que você ainda não está se encontrando. Eu consigo compreender, William. Quantos já me perguntaram, já falaram comigo no seguinte aspecto: olha, William, eu já frequento há muito tempo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de me conectar. Isso não é problema nenhum, meu querido ou minha querida. Isso é muito bom, porque significa que o teu respeito pelas entidades, pelas coisas espirituais é tão grande que você prefere nesse momento conhecer mais, estudar mais, estar à frente de se desenvolver também no teu campo de consciência, né? Há uma frase que diz assim que há em muitos terreiros muita gente girando, mas pouca gente estudando, aprendendo, conhecendo. E olha que riqueza, quantos momentos oportunos que as entidades vêm em terra pra gente para nos ensinar algo, né? Então veja bem, só para quem tem coragem e garra de passar por eles, né, por esses caminhos, compreende que é preciso ter calma e que cada dia a gente vai conquistando um passinho a mais junto da espiritualidade. Nós precisamos aproveitar o momento do desenvolvimento porque ele é só seu. William, eu tenho muita vontade, mas tenho muito medo. Então eu preciso trabalhar o meu medo, compreender quais os motivos que me fazem assustar, que me fazem ficar inseguros, que me fazem não ter confiança. E é no desenvolvimento que a gente começa a compreender melhor esses aspectos e nós começamos também a nos moldar, a nos modificar, a nos melhorar enquanto pessoas para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade. Hoje nós vamos falar de forma muito superficial sobre o desenvolvimento. Vamos falar primeiro dessa pré-vontade em desenvolver-se, dessa pré-vontade existente em servir a espiritualidade, que muitos têm, mas muitos têm medo, né? William, será que se eu começo a me desenvolver, eu serei obrigado a seguir nisso? Né? Será que se eu começo a me desenvolver, eu vou ser e eu parar, minha vida vai andar para trás? Olha, são tantas coisas bizarras que a gente escuta e que muitas vezes afasta completamente do que diz a Umbanda. Em nenhum momento, nenhuma entidade de luz vai vir em terra para prejudicar a tua vida, ou vai vir em terra para fazer a sua vida não andar, ou fazer você sentir o peso da mão das entidades, dos orixás, da espiritualidade. Olha que coisa macabra, como se deturpam a religião para se colocar medo e terror nas pessoas. Umbanda não é isso. Isso não significa que você não tenha que ter comprometimento. É algo muito sério, mas isso é muito natural. A partir do momento que você consegue compreender
o quanto a tua vida naquele momento é fundamental como um instrumento de utilização para o bem para o próximo, você consegue compreender a tua real existência dentro desse processo e você consegue também ter tranquilidade em servir. E se porventura você precisar se afastar, seja ele quais os seus motivos, é você com a espiritualidade, é você com aquilo que você se comprometeu. Não significa que você vai ser punido, prejudicado ou tolhido por isso. Isso tudo é uma forma de aprisionar as pessoas a essas amarras que não são corretas. Então que nós possamos ter esse discernimento. Se você é o tipo de pessoa que cada dia está aprendendo um pouquinho mais e compreende que um passo se dá um de cada vez, você está no caminho certo. Seja uma pessoa mais curiosa, porque quando a gente compreende a espiritualidade, não é que as coisas mudam porque o espírito está ali fazendo manobras radicais, como se ele fosse um esportista, para fazer com que a nossa vida dê certo, não. Eles estão ali simplesmente iluminando os nossos caminhos, iluminando os nossos pensamentos e as nossas ações para que a gente possa compreender quais as melhores ações, quais os melhores passos, quais as melhores escolhas a serem feitas. É assim que funciona. Então abra espaço no teu coração, abra espaço no seu dia a dia, procure compreender mais. Tenha mais interesse. William, eu estou no nível 1 de aprofundamento com relação à espiritualidade. Se desafie aí para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4. Se desafie. Eu acho que essa é a palavra mais exata para este dia de hoje. Que você possa se desafiar a conhecer um pouquinho mais, com muito respeito, amor, dedicação, que você possa alcançar a plenitude dessa caridade que está disponível a todos nós. Muito bem, nós vamos chegando ao final de mais um podcast aqui no nosso canal Umbanda de Início. Compartilhe esse áudio com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você acha que é importante conhecer um pouquinho mais. Curtam os nossos canais oficiais e volte sempre. Que vocês tenham aí uma semana muito abençoada. Tchau e até a próxima.